Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre 5 atitudes estoicas para fazer qualquer um respeitar você. Estoicismo. Se esse tema ressoa com o que você busca, serenidade, autocontrole e uma autoridade que não precisa gritar, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta uma frase curta. Eu escolho ser farol. Esse gesto simples ajuda o algoritmo a levar essa mensagem a quem está precisando de firmeza e paz agora. Respira fundo comigo. Pronto? Vamos lá? Tópico 1. Respeito verdadeiro não nasce do medo nem da imposição. O medo até pode produzir obediência momentânea, mas não gera confiança nem admiração. O respeito que permanece vem de um lugar mais silencioso e profundo. A coerência interna entre o que pensamos, falamos e fazemos. É quando sua palavra deixa de ser promessa e vira identidade. Em um mundo barulhento, onde muitos tentam chamar atenção pelo volume da voz, o estoicismo nos lembra que há força no alinhamento calmo e que a verdadeira autoridade é percebida sem alarde. Quando a sua vida diz a mesma coisa que sua boca, o ambiente escuta, e essa escuta é respeito. Epicteto, nosso guia na abertura deste vídeo, oferece a bússola. Primeiro diga a si mesmo o que quer ser. Depois, faça o que tem de fazer. Repare, ele não diz o que quer parecer, mas o que quer ser. Definir-se por dentro é o início do caminho. Agir com constância é o percurso. Colher respeito é consequência. O erro que muitos cometem, e talvez você se identifique, é gastar energia tentando controlar a opinião alheia, ajustando cada gesto para agradar, pedir aprovação, evitar críticas. Isso exaure, cria ansiedade e nos aprisiona numa dança sem música. O estoicismo inverte a lógica. Controle do que é seu, seus impulsos, suas escolhas, sua presença. E abertura para o que não é seu, a opinião, o humor, o julgamento do outro. Quando você domina o que depende de você, o mundo percebe. Essa pessoa tem eixo. Existe também a dimensão da postura mental e da frequência vibracional, a energia que você emana mesmo antes de falar. Não é sobre misticismo exagerado, é sobre biologia e comportamento. Respiração lenta, coluna ereta, olhar que não foge, tom de voz firme sem agressividade. Tudo isso comunica. Eu estou aqui, inteiro. Pessoas centradas projetam estabilidade, e estabilidade inspira confiança. Você já entrou em um ambiente caótico e, de repente, alguém calmo arrumou o clima só de estar presente? É isso. A sua mente, quando serena, ensina o seu corpo a ocupar o espaço sem tensão. O seu corpo, quando estável, devolve segurança à sua mente. Forma-se um círculo virtuoso de presença. E essa presença educa os outros sem discursos. Antes de mergulharmos, é importante entender por que isso é urgente. Toda vez que você explode no impulso, se justifica demais, muda a postura para agradar, tenta ganhar debates com barulho, ou perde a compostura para provar um ponto, você entrega o comando da sua história a fatores externos. O respeito não se perde de uma vez. Ele escoa por microfissuras de incoerência. Um dia, você ignora uma falta de respeito por medo de conflito. No outro, ri de si mesmo para ser aceito. De repente, percebe que sua própria voz não te obedece mais. O estoicismo entra como engenharia da alma. Identifica as rachaduras, fecha as brechas e fortalece as vigas internas até que você volte a habitar o seu próprio nome. Para tornar isso totalmente prático, este vídeo está construído sobre 5 atitudes que funcionam como âncoras de presença. Pense nelas como 5 pontos de aterramento para o seu sistema emocional e comportamental. A primeira âncora é o autodomínio nas reações. Quem controla a resposta, controla a narrativa. A segunda é a clareza no que você tolera e no que você não tolera. Limites não são muralhas de orgulho, são cercas de cuidado.
A terceira é a constância de caráter. Reputação não é um evento, é um hábito visível. A quarta é o silêncio estratégico. Às vezes, a resposta mais poderosa é a que chega no tempo certo, já curada da raiva. A quinta é a presença que inspira. Corpo, voz e energia alinhados para comunicar estabilidade antes mesmo das palavras. Juntas, essas âncoras geram uma autoridade silenciosa e magnética. Você não precisará pedir respeito. Ele se tornará uma leitura natural de quem você é. Quero que você faça um pacto comigo agora. Não escute isso como teoria distante. Traga cada ideia para o seu cotidiano. Aquela reunião em que você sempre se encolhe. A conversa de família em que volta a ser adolescente. A mensagem que te cutuca no pior horário. Visualize-se aplicando cada atitude em uma cena real. Respirando antes de responder, nomeando o que é inegociável para você, revisando suas decisões semanais, preferindo pausar a discutir no calor, ajustando postura e tom de voz como quem afina um instrumento. Epicteto insistia: saber não basta, é preciso praticar. A prática repetida vira caráter, e caráter alinhado vira respeito. Talvez você pergunte: mas e se eu fizer tudo certo e ainda assim alguém não me respeitar? Resposta estoica: você é responsável por sua integridade, não pela reação do outro. O respeito estrutural de que falamos não é garantia de aplausos, é garantia de paz. E com o tempo, a constância da sua postura reconstrói percepções, filtra relacionamentos e seleciona ambientes. Você deixará de mendigar lugar à mesa porque vai perceber que é a mesa e que nem toda conversa merece o seu tempo. Isso não é arrogância, é autorresponsabilidade. Quando você cuida da própria luz, passa a iluminar sem cegar, a aquecer sem queimar, a orientar sem controlar. Para encerrar esta introdução, traga novamente a frase de Epicteto para o centro da sua atenção. Primeiro diga a si mesmo o que quer ser. Depois, faça o que tem de fazer. Diga agora, em silêncio: eu quero ser coerente. E então, faça. Curta este vídeo, inscreva-se, compartilhe com alguém e escreva nos comentários: eu escolho ser farol. Não é apenas um CTA, é um compromisso público com a sua própria presença. Tópico 2. Você já saiu de uma conversa com a sensação de que perdeu um pedaço do seu próprio respeito? É quando a pessoa aperta um botão antigo e você explode, ou então se enrosca em justificativas longas tentando salvar a imagem. No minuto seguinte, vem aquele silêncio pesado. Eu sabia o que queria dizer, mas o jeito como falei entregou tudo. O respeito costuma se esvair assim, não por falta de argumentos, mas por excesso de impulso. Epicteto dá a pista. Não são os fatos que nos perturbam, e sim o julgamento que fazemos deles. O evento é só faísca. Quem escolhe se vira incêndio é o nosso diálogo interno. E aqui está a chave. A resposta que você escolhe cria a narrativa que os outros lembram. Quando você responde com domínio, a história passa a ter o seu tom. Quando você reage no reflexo, a história toma a sua voz emprestada e geralmente te carrega para onde você não quer ir. A grande virada começa em um detalhe simples: adiar o impulso por 3 segundos. 3 segundos parecem pouco, mas são suficientes para devolver o leme ao capitão. A frase atribuída a Viktor Frankl resume o que vamos treinar. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço mora nossa liberdade. Na prática, funciona assim: alguém te interrompe, te provoca, te ironiza, o corpo se arma, a garganta quer sair na frente, o coração acelera. Nesse exato instante, você decide que não será conduzido por esse turbilhão. Inspira pelo nariz, contando até 4, segura um instante, expira pela boca, contando até 6, como quem descarrega um peso. Enquanto o ar sai,
Você repete por dentro: eu escolho a resposta. Essa frase é uma senha. Ela lembra ao cérebro que você não está em guerra, que não precisa salvar honra nenhuma, que a sua dignidade não está em jogo, está intacta, porque não se negocia. Perceba como o ambiente te observa nessa hora. As pessoas, muitas vezes sem perceber, medem nossa força não pelas palavras que usamos, mas pela maneira como atravessamos o desconforto. Colegas testam prazos para ver se você desmonta, familiares cutucam antigas feridas para verificar se você voltou ao padrão. Desconhecidos no trânsito desafiam seu eixo por esporte. Você não controla esses testes, mas pode educá-los com a sua constância. Quando você não se desmancha, comunica algo silencioso. Aqui tem estrutura. Até quem tentou te tirar do centro, lá no fundo, passa a perceber que ali há uma fronteira que merece consideração. Jung lembraria: quando a sombra não é integrada, ela dirige nossas reações. Quando é reconhecida, nós seguramos o volante. Integrar aqui significa admitir, sentir raiva, sentir desrespeito, sem ceder à tentação de entregar a fala para a raiva ou o desrespeito. Depois da respiração, vem a clareza. Em vez de revidar, você pode fazer uma pergunta que desinflama. Você pode repetir? Quero entender com precisão. O que você espera de mim exatamente? A pergunta muda a cena de combate para esclarecimento. Se ainda houver calor, você pode escolher o tempo da sua resposta. Eu vou pensar e te retorno. Isso não é fuga, é elegância estratégica. As urgências emocionais dos outros não são seus alarmes. Lembre-se, mensagem instantânea não significa decisão instantânea. E quando for responder, faça-o com poucas palavras e muita densidade. Quanto mais você se explica, mais parece pedir permissão. Posicione-se com serenidade. Minha proposta é esta pelos motivos A, B e C. Posso continuar? Você não sobe o tom, você sobe o nível. Para transformar isso em hábito, trate seu corpo como aliado. Ajuste a postura, alinhe a coluna, firme os pés no chão, como quem aterra energia. Escolha um pequeno gesto âncora. Tocar o relógio, encostar a língua no céu da boca, pousar a mão no peito. Toda vez que fizer, seu corpo entende. Modo presença ativado. E treine quando ninguém estiver olhando. Escreva 3 provocações que costuma receber e 3 respostas calmas para cada uma. Leia em voz alta por 7 dias. Aristóteles diria que nos tornamos aquilo que praticamos repetidamente. Não espere a próxima crise para aprender a nadar. Aprenda agora, no raso, para quando vier a onda. E, por favor, cuide do humor. Leveza é sinal de domínio. Quando sentir que seu ego vai fazer um discurso inflamado, brinque por dentro. Objeção, meritíssimo ego. Sorria discretamente, respire e recomece. O sorriso interno tira o drama e devolve humanidade à cena. Porque autodomínio não é virar estátua, é continuar humano sem ser escravo do calor do momento. Marco Aurélio, que atravessou tempestades, anotou algo parecido em seu diário. Se é suportável, suporta. Se não é, transforma. Você suporta quando respira. Transforma quando escolhe a próxima frase. Guarde a imagem que vai te acompanhar daqui em diante. Um lago. Às vezes alguém joga uma pedra. A superfície se agita, mas a água conhece o caminho de volta. As ondas passam e o lago volta a refletir a montanha. O respeito mora nesse retorno. Um lago raso vira lama ao menor toque. Um lago profundo acolhe a pedra, sem se tornar a pedra. A profundidade é a sua prática. Quanto mais você treina, mais rápido a sua água se aquieta depois do impacto. E é justamente nesse instante de volta ao espelho que as pessoas percebem. Posso confiar. Se essa atitude fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se e escreva nos comentários uma frase curta que sela seu compromisso e ainda ajuda o algoritmo a levar esta mensagem a quem precisa.
Eu respondo, não reajo. Isso não é só engajamento, é treino público de presença. Cada vez que você renuncia ao impulso e escolhe a resposta, uma parte do seu mundo interno se organiza e o mundo externo, aos poucos, segue o mesmo movimento. Tópico 3. Você já percebeu como, às vezes, o respeito não é perdido em um grito, mas em silêncios que engolem a sua verdade? A cena é familiar. Alguém atravessa a sua fala, faz uma piada que te diminui, pede só mais um favorzinho que viola o seu tempo, e você deixa passar para evitar conflito. O alívio é imediato, mas a fatura chega depois. Ressentimento, cansaço, sensação de estar vivendo a agenda dos outros. O estoicismo olha para isso com uma candura firme. Quem não define o que aceita, terceiriza a própria dignidade. Epicteto diria para começarmos pelo que depende de nós. E limites dependem de nós. Eles não são armas, são filtros. Não são grossura, são clareza. Quando você nomeia o que tolera e o que não tolera, você desenha um mapa de como os outros podem se relacionar com você sem se perderem nem te perderem. A clareza começa por dentro, com uma pergunta simples e exigente. O que é inegociável na sua vida? Não estou falando de caprichos, mas de valores. Sêneca lembrava que a vida é longa o bastante quando sabemos para onde a dirigimos. Direcionar a vida exige um código pessoal, enxuto e respirável, capaz de caber no bolso e na boca. Proponho que você escolha 3 valores inegociáveis. 3, não 30. 3 pilares que, se forem quebrados, a sua casa interior desmorona. Pode ser honestidade, reciprocidade, respeito ao tempo, lealdade, disciplina, gentileza com firmeza. Escreva cada um e, ao lado, descreva comportamentos observáveis que provam esse valor e comportamentos limite que o violam. Honestidade, por exemplo. Prova. Eu falo a verdade mesmo quando me custa. Violação. Promessas vagas, meias-verdades, omissões que manipulam. Respeito ao tempo. Prova. Marcar e cumprir horários. Dizer não posso quando não posso. Violação. Convites de última hora que drenam minhas prioridades. Feito isso, precisamos levar o código para o mundo com linguagem limpa. Kant falava da dignidade como algo que não tem preço. Limites são uma forma de honrar essa dignidade em si e no outro. E limite dito com calma é mais forte do que limite dito com raiva. Aprenda 3 frases-chave, simples e não ofensivas, para defender os seus pilares sem teatralidade. Primeira, eu não funciono bem assim. Vamos combinar outra forma. Segunda, entendo a sua urgência, mas meu compromisso agora é com X. Posso te responder até X. Terceira, eu quero continuar essa conversa, mas sem ironia ou interrupções. Se for assim, eu fico. Note que são frases que informam em vez de acusar, propõem em vez de punir. Você não precisa justificar em detalhes, nem servir um tribunal de defesa. Limite eficaz é curto, claro e repetível. E aqui vem a revelação que tantas vezes dói admitir. Quando você não define o que aceita, alguém define por você. E essa pessoa, muitas vezes, nem é mal-intencionada. Ela apenas tenta a porta que está aberta. O mundo testa portas. Se percebe que a sua permanece escancarada, ele entra com sapatos sujos. A sabedoria está em transformar muros em portões. Portões abrem e fecham. Muros isolam. Limite maduro não ergue muros para sempre, mas usa portões com critério. Para isso, pense em 3 níveis de resposta: aviso, ajuste e consequência. Aviso. Esse tom me desorganiza. Vamos falar de outro jeito. Ajuste. Se continuar assim, eu vou me retirar e retomamos depois. Consequência. Como não mudou, estou replanejando nossa parceria. O respeito nasce quando as pessoas veem que suas palavras têm peso de ação. Mas não vou parecer duro demais?
É a objeção de muitos corações gentis. Aqui, a filosofia abraça a psicologia. Gentileza sem limites vira autoabandono. Limite sem gentileza vira dureza. O caminho do meio é a firmeza compassiva. Marco Aurélio aconselharia a não carregarmos rancor, mas também a não nos tornarmos permissivos com o que corrói a alma. Jung chamaria isso de integrar a sombra. Reconhecer a vontade de agradar, o medo de rejeição, a carência de aprovação, olhar tudo isso nos olhos e escolher cuidar de si mesmo assim. Ao cuidar de si, você cuida da relação, porque torna o encontro honesto. Pessoas maduras preferem um não sincero a um sim ressentido. No corpo, essa clareza aparece como presença organizada, postura ereta sem rigidez, olhar direto sem dureza, respiração ampla que sustenta o timbre. A voz que afirma limites é uma voz assentada, que não se apressa nem se arrasta. Quando você diz não em paz, sua energia não oscila, sua frase pousa, e o ambiente percebe. É como ajustar o campo. Antes das palavras, sua presença já entregou a mensagem de que há fronteiras. Lao Tse falava em fazer sem forçar. Limites claros operam exatamente nessa dança. Menos força, mais precisão. Pense agora na metáfora que guia esta atitude. Um território com fronteiras bem demarcadas. Quem entra sabe as regras, onde pode pisar, quais áreas são sagradas. Território sem fronteiras vira terra de ninguém, e terra de ninguém é sempre ocupada pelos mais barulhentos. Território cercado por muros altos sufoca seus próprios moradores. A solução é sinalização visível, caminhos definidos, portões com horários, alamedas para o encontro. O seu território emocional precisa dessa cartografia. Mapas reduzem conflitos porque reduzem ambiguidades. E conflito que diminui dá lugar a conexões mais livres. Na prática, faça agora um exercício de 10 minutos. Pegue papel e caneta. Escreva o título: Meu Código Pessoal, 3 Inegociáveis. Debaixo, liste os 3 valores com uma frase simples cada. Depois, escreva: Como isso se expressa? 3 comportamentos que provam. E onde isso é violado? 3 sinais de desrespeito. Em seguida, redija suas 3 frases limite preferidas, aquelas que soam verdadeiras na sua boca. Por fim, pense em 2 situações reais da semana em que você tende a ceder demais. Visualize-se aplicando o código com calma. Se puder, ensaie em voz alta. Não é encenação, é musculação de presença. Aristóteles já nos lembrou. Virtude é hábito praticado até virar natureza. Erros que costumam sabotar esse processo. Deixar o limite apenas na cabeça e nunca verbalizar. Falar o limite uma vez e não sustentar quando é testado. Confundir limite com remorso e depois pedir desculpa por tê-lo colocado. Ou então, esticar o limite até ele virar punição. Outra armadilha é buscar limites perfeitos que agradem a todos. Isso não existe. O limite perfeito é o que protege sua energia e respeita a humanidade do outro. E quando escorregar, porque somos humanos, recomece sem drama. O importante não é nunca ceder, é ceder menos e voltar antes. Quero que você leve 12 palavras para a sua semana. Meus limites não afastam pessoas, afastam desrespeito e atraem respeito. E, se esta mensagem alinhou sua bússola, fortaleça a comunidade. Curta o vídeo, inscreva-se e escreva nos comentários uma frase curta que marca seu compromisso e ainda ajuda a levar o conteúdo a quem precisa. Limites claros, paz profunda. Cada like e cada comentário empurra essa conversa para mais gente que, provavelmente, está vivendo do lado de fora de si. Tópico 4. Talvez você já tenha vivido isso. Em um dia você promete para si mesmo que será firme. No outro, diante da primeira pressão, muda o tom, a opinião, a postura e sente por dentro
um pequeno trincado no seu próprio respeito. O mundo percebe essas trincas. Não é preciso muito barulho para perder credibilidade. Basta a incoerência aparecer repetidas vezes em momentos convenientes. O respeito que desejamos nasce menos dos discursos e mais da repetição coerente do que você acredita, sente e pratica. É aqui que a constância de caráter entra como pedra fundamental. Quando seus valores têm raiz, o vento pode até dobrar seus galhos, mas não arranca quem você é. Sêneca advertia que a vida é longa o bastante quando sabemos usá-la. Usar bem a vida exige firmeza de valores. Valores não são slogans, são decisões tornadas hábito. A cada escolha, você ensina ao mundo, e a si, como pretende ser tratado. E, como explicou Will Durant ao comentar Aristóteles, somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, é um hábito. Em outras palavras, não é o momento heróico que constrói sua reputação, é o padrão. A glória de uma atitude grandiosa dura um dia. A solidez de um comportamento repetido constrói décadas. Marco Aurélio, que viveu no olho do furacão, anotou em seu diário que o que importa é fazer o que é justo, o resto é ruído. O justo, aqui, é o que está alinhado ao seu código e se mantém mesmo quando ninguém vê, especialmente quando ninguém vê. Observe como a vida testa a sua constância. O convite inofensivo para furar a dieta emocional, a oportunidade de uma vantagem rápida que fere sua ética, a chance de agradar alguém importante dizendo o que você não pensa. Nada disso vem com sirene, vem com sedução. A conveniência chama macio. E é justamente nesses instantes pequenos que a sua reputação decide se você é árvore ou arbusto. A árvore não escolhe o sentido do vento, mas não perde o rumo do crescimento. Atravessa tempestades, derrama folhas quando precisa, mas conserva o tronco fiel ao céu. O arbusto se dobra para qualquer lado, tentando sobreviver a cada estação. Por isso, não vira referência. Pessoas podem até admirar sua inteligência ou carisma por um tempo, mas somente a constância de caráter transforma a admiração em confiança. E confiança é o nome adulto do respeito. Confúcio indicava que o virtuoso é constante no ordinário. Se você quer construir respeito consistente, comece pelo miúdo. Cumprir horários, devolver mensagens quando prometeu, admitir erros sem desculpas, não participar do riso que humilha, falar a verdade com delicadeza, pagar o que deve, terminar o que começou. Parece simples, mas é revolucionário. Porque constância não é espetacular, é discreta. E exatamente por isso é magnética. Quando a sua palavra se repete fielmente, sua presença deixa de ser uma aposta e vira um porto. As pessoas olham para você e pensam: com ele eu sei onde piso. Isso pacifica relações, times, famílias. Como cultivar isso sem cair em rigidez? Primeiro, lembrando que constância não é teimosia nem orgulho. É alinhamento vivo. Uma pessoa constante não está proibida de mudar de ideia. Ela só muda de ideia por convicção, não por conveniência. Mudar por convicção é uma continuidade mais alta. Você segue fiel aos valores, apenas ajusta estratégias quando aprende melhor. Spinoza falaria em coerência com a própria natureza. Em linguagem prática, você pode revisar a rota, mas não negocia o norte. Nietzsche provoca: torna-te quem tu és. Tornar-se quem se é pede disciplina amorosa com a própria palavra. Vamos para um ritual simples, capaz de tornar a constância visível: a revisão semanal de caráter. Reserve 20 minutos no mesmo dia e horário. Por exemplo, domingo à noite. Pegue papel e caneta e responda, com honestidade tranquila, a 3 perguntas. Onde agi de acordo com meus valores? Anote 3 momentos concretos. Reconheça-se, sem vaidade. Reforço positivo fortalece o hábito. Onde traí o que acredito?
por pressa, medo ou conveniência. Sem drama, sem autoinsulto. Só fatos. O objetivo é ver qual microajuste farei nesta semana para voltar ao eixo. Escolha atitudes observáveis. Vou dizer não ao pedido X. Vou encerrar a reunião no horário. Vou pedir desculpas a fulano por ir. Feito isso, escolha um princípio da semana. Uma frase curta que te puxe para o centro quando a maré tentar te levar. Exemplos. Faço o certo no tempo certo. Prefiro paz de consciência a aplausos. Termino o que começo. Escreva essa frase num papel e deixe visível. Carteira, capa do celular, mesa de trabalho. A constância não nasce da força de vontade heróica. Nasce de pequenos lembretes praticados no cotidiano. No corpo, a constância aparece como ritmo. Gente constante respira no mesmo compasso. Fala sem pressa. Não alterna gentileza e agressividade ao sabor do público. A voz não treme quando precisa dizer não. O olhar não foge quando é hora de assumir uma falha. Jung diria que a integração da sombra impede que sejamos diferentes em cada espelho. E isso é poderoso. Quando você é o mesmo na frente do chefe, do porteiro e da própria consciência, o respeito se instala. Primeiro em você, depois ao redor. Você pode se perguntar: e se eu cair? Você vai. Somos humanos. Constância não é uma linha reta, é uma tendência. O segredo está no retorno rápido. Errou? Reconheça, repare, retome. Sem roteiro dramático, sem justificativa em capítulos. 3 passos. Sim, foi um erro. Isto é o que vou fazer para corrigir. A partir de agora, volto a agir assim. Esse gesto de retorno aumenta, e não diminui, o respeito que as pessoas têm por você. Porque demonstra maturidade. Frankl lembrava que nossa liberdade reside na escolha seguinte. A constância mora nesse próximo passo, repetido. Cuidado com os sabotadores clássicos. A ansiedade de agradar todo mundo, incompatível com integridade. A tentação de fazer promessas emocionadas que você não sustentará. O costume de começar 10 projetos e abandonar 9. A necessidade de parecer forte quando seria mais honesto dizer não sei. Em vez de prometer o mundo, prometa o que você controla e cumpra. Em vez de vestir máscaras, vista presença. Em vez de ostentar metas grandiosas, celebre entregas consistentes. A constância não faz barulho, mas faz história. Guarde a metáfora que sela este tópico. Você é uma árvore. Suas raízes são os seus valores. O tronco é o seu caráter. Os galhos são suas habilidades. Os frutos são os resultados. E a sombra é o alívio que sua presença oferece aos outros. Ventos virão, alguns violentos. Mas, se as raízes forem profundas, você continuará crescendo na direção da luz. Não há respeito mais sólido do que o concedido a quem permanece árvore em todas as estações. Se essa mensagem alinhou o seu passo, fortaleça nossa missão. Curta o vídeo, inscreva-se e deixe nos comentários uma frase curta que fixa o compromisso dentro de você e ainda ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Constância cria confiança. Cada comentário é uma semente que pode brotar em alguém que precisa lembrar quem é. Tópico 5. Você já se pegou falando demais para tentar convencer alguém? E, ironicamente, quanto mais explicava, menos era ouvido. É como se cada nova frase empurrasse a sua credibilidade um passo para trás. A ansiedade de precisar provar rouba a música da sua voz. O silêncio estratégico entra aqui como arte de não se apressar. Não é calar por medo, é pausar por força. Lao Tse sugere que quem realmente sabe economiza palavras. Sêneca reforça: poucas palavras, muito sentido. E Pascal cutuca: grande parte dos nossos problemas nasce da incapacidade de permanecer quieto por um instante. Quando você não corre para preencher o espaço,
O espaço trabalha a seu favor. Perceba a cena. Alguém te provoca com ironia. Interrompe. Exige resposta imediata. Tenta te laçar pelo emocional. O impulso grita: defenda-se. Mas a defesa apressada quase sempre vira justificativa. E justificativa em excesso cheira a insegurança. O silêncio estratégico é a decisão de ficar inteiro por dentro antes de qualquer frase. Ele comunica algo que a retórica não alcança: autossuficiência. É como se sua presença dissesse sem ruído: eu não preciso provar nada, eu sou. Rumi resumiria com poesia: quanto mais quieto você fica, mais consegue ouvir, inclusive a verdade que não precisa ser dita agora. Por que esse silêncio desarma comportamentos desrespeitosos? Porque ele retira combustível. Sarcasmo, manipulação, cutucões, tudo isso se alimenta de reatividade. Quando você não reage, o jogo perde graça. Em psicologia, falamos do gancho que tenta te fisgar. Sua pausa é a mão que solta o anzol. Em termos de corpo, a pausa regula seu sistema nervoso. A respiração lenta ativa o nervo vago, diminui a descarga de adrenalina e te devolve visão periférica. Você volta a enxergar o quadro inteiro, e não só a ofensa. Marco Aurélio, em sua calma imperial, lembraria: respire, observe, haja. A ordem importa. Vamos à prática da pausa consciente. Simples, treinável, profundamente eficaz. Primeiro, ancore o corpo. Pés no chão, coluna ereta, queixo paralelo ao solo. Segundo, respire. Inspire pelo nariz em 4 tempos. Segure 2. Expire em 8. Faça esse ciclo 2 vezes. Enquanto exala, repita por dentro: eu escolho o tempo. Terceiro, olhe nos olhos com suavidade, não em desafio, mas em presença. Quarto, verifique a intenção. Estou prestes a falar para me proteger, para punir ou para contribuir? Só a última opção merece a sua voz agora. Quinto, dê forma ao silêncio com frases curtas que segurem o campo sem agressividade. Quero responder com precisão. Me dá 1 minuto. Vou pensar e te retorno até o final do dia. Prefiro continuar essa conversa quando estivermos mais calmos, pode ser? Observe que você não foge. Você cuida do tempo certo. Em ambientes digitais, o silêncio estratégico é ouro. Mensagem atravessada às 23 horas não é convocação. Você pode não responder na emoção. Escreva um rascunho, deixe-o dormir, releia de manhã. Muitas guerras virtuais terminam antes de começar quando o autor tem o hábito nobre de apagar e reescrever. Regra de bolso: nada de e-mails longos defensivos. Prefira 2 linhas claras ou uma ligação breve no dia seguinte. Quem domina o tempo, domina a temperatura. E quando a temperatura baixa, as pessoas voltam a pensar. O medo de muitos é confundir silêncio com submissão. Aqui está o ajuste fino. Silêncio estratégico não é engolir sapo. É cozinhar melhor a resposta. Ele abre espaço para o limite claro, dito no tom certo. Por exemplo, alguém elevou a voz. Você respira, mantém a calma e diz sem pressa: nesse tom eu não sigo. Se puder falar baixo, eu fico. Se não, retomamos depois. A pausa preparou o caminho para uma fronteira inequívoca. Percebe? Você não gritou respeito. Você mostrou como o respeito acontece. Erros comuns. Usar o silêncio como castigo, isso vira agressão passiva e corrói confiança. Calar sempre para evitar conflito. Isso é fuga. Silenciar por tempo demais e criar mal-entendidos. Isso é negligência. O antídoto é intenção limpa e comunicação mínima suficiente. Pausar para se regular. Voltar com a verdade necessária, sem adornos. Thomas Merton, monge do silêncio lúcido, diria que calar não é ausentar-se, é habitar-se. E quando você se habita, o outro reconhece fronteira. Para facilitar, guarde 3 ferramentas para situações quentes.
Pergunta desarmante: qual é o objetivo dessa conversa para você? Traz foco e corta ironias. Resumo de direção. Pelo que entendi, temos 3 pontos. Vou responder a cada um de forma objetiva. Você assume o volante. Encerramento elegante. Por hoje chegou ao limite útil. Retomamos amanhã com cabeça fria. Você protege o campo de jogo e treine o simplesmente ouvir. Às vezes, a pessoa só precisa ser escutada até acabar o excesso. Você acena, respira, não pega atalhos, não vira juiz. Quando o outro termina, você entrega uma frase limpa. Entendi, X, Itus e Z. Aqui está a minha posição. Ser montanha no meio do vendaval. A metáfora que fecha esse tópico é familiar. O leão. Ele não precisa rugir o tempo todo para lembrar ao mundo quem é. O leão observa, respira, escolhe o momento e, quando age, cada passo tem sentido. Seu poder não está no barulho, está na presença. Inspira isso. Em vez de provar valor em discursos cansados, prefira demonstrar valor em pausas cheias. Em vez de gastar 10 parágrafos, entregue uma frase que pousa. Em vez de se defender de tudo, deixe o que é vazio cair sozinho. Se quiser transformar essa atitude em hábito já nesta semana, proponho um mini desafio de 7 dias. Em toda conversa tensa, pratique 2 ciclos de respiração longa antes de responder. Em toda mensagem que te cutucar, espere 15 minutos. Em toda reunião, deixe um silêncio de 3 segundos após uma pergunta difícil. Esse espaço puxa a verdade. Registre no final do dia onde a pausa mudou o rumo, onde você ainda correu. Sem julgamento, só aprendizado. Aristóteles voltaria a aplaudir. Virtude é o que a gente treina até parecer natural. E no seu coração, guarde esta imagem. Quando você faz silêncio por sabedoria, o barulho do mundo se organiza ao seu redor. E o respeito vem como quem reconhece uma casa bem construída. Tópico 6. Talvez você conheça essa sensação. Você fala algo importante, mas a sala parece não te ouvir. Minutos depois, outra pessoa repete a mesma ideia e todos a sentem como se fosse novidade. Dói. Muitas vezes não é sobre o conteúdo, é sobre presença. Antes de qualquer palavra, o corpo já falou, a energia já organizou ou bagunçou o ambiente. O estoicismo nos devolve a chave disso. Presença que inspira é a harmonia entre corpo, voz e estado interno. Não é teatralidade, é alinhamento. Marco Aurélio, que governou um império em meio a crises, era descrito como alguém que, ao entrar, assentava a sala. Não porque impunha medo, mas porque encarnava uma calma que tinha direção. E direção inspira respeito. A presença começa na respiração. Parece simples, e é, mas é decisiva. Quem respira curto, fala rápido. Quem fala rápido, transmite urgência. Quem transmite urgência, perde autoridade. Faça da sua respiração um metrônomo de serenidade. Inspire pelo nariz em 4 tempos, segure 2, expire em 8. Repita algumas vezes. Joe Dispenza explica que ritmos respiratórios longos desaceleram o sistema nervoso e reorganizam a mente. Na prática, é como abrir espaço por dentro. Quando há espaço, a voz encontra um tom estável. Os gestos ficam econômicos e o olhar se estabelece sem dureza. É o contrário do olhar que desafia. É o olhar que reconhece. O outro se sente visto e, quando se sente visto, baixa as armas. Depois da respiração, vem a postura. A coluna é uma bandeira da alma. Uma postura ereta, não rígida. Envia ao seu cérebro uma mensagem de competência. Aos outros, envia confiabilidade. Pense no triângulo da presença. Pés firmes no chão, enraizamento, quadris neutros, equilíbrio. E peito aberto, disponibilidade. Ombros caem, queixo paralelo ao solo. Braços soltos, mãos visíveis. Palavras não substituem isso.
Sêneca lembrava que a vida é teatro, importa menos o texto do que o modo como representamos. Aqui, representar não é fingir, é coincidir. Você deixa o corpo dizer o que o coração acredita. A voz é o terceiro pilar. Aristóteles falava em ethos, caráter, logos, razão, e pathos, sentimento. A sua voz precisa carregar os três. Ethos, tom seguro, sem pedir desculpas por existir. Logos, frases curtas, ideias organizadas, começo, meio, fim. Pathos, calor humano, pausas que deixam a mensagem pousar. Um truque simples de locução. Fale um pouco mais devagar do que o seu impulso quer. Algo como 10% a menos de velocidade. E use pausas de 2 a 3 segundos após uma ideia-chave. A pausa é o ponto final que a voz constrói no ar. E é ali que a autoridade respira. Lembre de Pascal. Muitos problemas nascem da incapacidade de ficar quieto por um momento. Quando você permanece na pausa, o outro percebe que você não está correndo atrás do próprio rabo. Está conduzindo o encontro. E a linguagem corporal no detalhe? Ocupe o espaço sem invadir. Evite encolher-se. Microencolhimentos dizem desculpa por existir. Quando estiver sentado, 2/3 das costas apoiados, pés paralelos, mãos acima da mesa em vez de escondidas. Quando em pé, mantenha os pés à largura dos ombros, ligeiramente abertos, como quem diz, estou aqui. Use gestos que molduram as palavras, palmas visíveis, movimentos na altura do peito, e não gestos que distraiam, mexer na caneta, tocar o rosto, cruzar braços em defesa. O contato visual pode seguir um triângulo amistoso, olho direito, olho esquerdo, boca, em movimentos suaves, o que evita encarar como duelo. Há também a dimensão que muitos chamam de frequência. De novo, não é misticismo solto, é a soma do seu estado emocional com o seu tônus corporal. Gente apressada vibra pressa, gente centrada vibra calma e intencional. Lao Tse diria que o sábio atua sem forçar. Presença que inspira, não força, orienta. Você se torna referência não por volume, mas por afinação. E essa afinação começa no backstage. Sono suficiente, alimentação que não te deixa pesado, movimento diário, momentos de silêncio. Não há presença estável num corpo exausto. Você não é máquina, é instrumento. Precisa de afinação diária. Para transformar teoria em prática, proponho um ritual de 5 minutos antes de conversas importantes. Primeiro minuto, respiração 4-2-8 para baixar a rotação. Segundo minuto, postura de montanha, em pé, pés firmes, braços soltos, peito aberto. Enquanto você imagina raízes descendo dos seus pés. Uma visualização simples que acalma. Terceiro minuto, intenção em uma frase. Eu estou aqui para contribuir e conduzir com respeito. Quarto minuto, arquitetura da fala. 3 pontos que você quer deixar claros, escritos em palavras-chave. Quinto minuto, ensaie a frase de abertura em voz baixa, com pausas, para marcar ritmo. Pronto. Você entra não para provar nada, mas para servir com clareza. Frankl diria que, quando há um porquê, o como se ajusta. O seu porquê, aqui, é inspirar respeito pela consistência da sua presença. No dia a dia, crie micro-hábitos que sustentem essa atitude. Ao atender uma ligação, sorria antes de dizer alô. O sorriso altera o timbre e aquece a voz. Ao ouvir, incline levemente o corpo para frente. O gesto comunica interesse. Ao discordar, comece reconhecendo um ponto válido do outro. Isso baixa a guarda e abre espaço para sua posição. Veja o valor em X, por isso mesmo, proponho X picos. Ao terminar uma frase importante, cale-se por 2 segundos. Esse silêncio convida o outro a refletir. E, quando sentir que está acelerando, toque discretamente o pulso ou o relógio. É sua âncora para voltar ao ritmo. Você pode estar pensando,
E se, mesmo assim, eu for ignorado? Lembre do que já aprendemos. Você não controla a reação do outro, mas controla a qualidade do que oferece. A presença que inspira não é um feitiço, é um filtro. Ela atrai quem reconhece valor e afasta quem busca caos. Confúcio dizia que a virtude não fica sozinha. Quem a pratica terá vizinhos. Continue praticando. Aos poucos, sua presença vai reorganizando as salas, não pela força, mas pelo exemplo. Nietzsche provocaria: torna-te quem tu és. Tornar-se presença é deixar que o melhor de você compareça em cada gesto. Guarde, por fim, a metáfora que sela esta atitude. A montanha. Ela não se apressa, não se justifica, não compete com o vento. Apenas está. E, por estar, ensina. Nuvens a cobrem, tempestades a golpeiam, o sol a queima, e ela permanece. Quem passa ao lado reduz a velocidade, fala mais baixo, respira melhor. É isso que sua presença pode fazer: reduzir a ansiedade do ambiente e aumentar a clareza das conversas. Você não precisa mover-se muito, precisa estar inteiro onde está. Se este tópico tocou você, fortaleça esta mensagem para que alcance quem precisa. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários uma frase curta que consolida seu compromisso e ainda ajuda o algoritmo a espalhar luz. Eu sou montanha. Repita por dentro quando entrar em qualquer sala. E lembre, o respeito começa quando você respeita a sua própria presença. Tópico 7. Chegamos ao ponto em que tudo se une. Respeito verdadeiro não é um troféu entregue por aplauso externo. É uma consequência natural de uma vida alinhada por dentro. Sêneca, nosso guia de hoje, acende a lanterna certa. Aquele que é corajoso é livre. Livre de quê? Livre de ser arrastado por impulsos, pela necessidade de agradar, pelo medo de desagradar. Livre para agir de acordo com os próprios valores. Quando essa liberdade entra em cena, o respeito deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que você emana. Ao longo deste caminho, vimos que coerência não é discurso, é comportamento repetido com serenidade. A mente estável vira casa iluminada. O mundo, percebendo a luz, naturalmente baixa a voz ao seu redor. Pense no que você já praticou aqui. Primeiro, aprendeu a responder em vez de reagir. Aquele espaço de 3 segundos, que parece pequeno, é, na verdade, uma ponte entre a narrativa alheia e a sua. Ao atravessá-la com respiração e clareza, você volta a ser autor do próprio tom. Depois, você traçou fronteiras, desenhou o mapa do que entra e do que não entra no seu território emocional. Não para isolar-se, mas para colocar portões. Em seguida, você se comprometeu com a constância de caráter. Menos picos, menos vales, mais chão firme, menos fogos de artifício, mais luz de abajur que permanece acesa noite adentro. Então, veio o silêncio estratégico. A arte de não desperdiçar presença, tentando vencer pelo excesso de palavras. Você aprendeu a cozinhar respostas no fogo baixo da sabedoria. Por fim, a presença que inspira. Corpo, voz e energia no mesmo compasso. Para que sua mensagem chegue antes mesmo da primeira frase. 5 atitudes, 5 âncoras, 5 formas simples e exigentes de ser farol. Talvez você se pergunte: tudo isso não é sobre impressionar? Exatamente o contrário. Não é sobre impressionar ninguém, é sobre solidificar-se. Impressionar é sempre uma corrida para fora. Solidificar é um silêncio que cresce por dentro. O estoicismo, quando amadurece, tem esse gosto de chão. Ele não te promete uma vida sem marés, mas te dá quilha para não capotar a cada onda. Sêneca diria que a verdadeira grandeza se revela no governo de si mesmo. E quando você governa a si mesmo, não precisa governar ninguém. Sua postura organiza o ambiente. É curioso como isso funciona na prática.
A pessoa que antes te testava começa a medir as palavras. Quem costumava atravessar a sua fala passa a esperar o fim da sua ideia. Quem usava ironia para desestabilizar perde a graça diante da sua calma. Não é magia, é ritmo interno. Deixa eu reforçar uma imagem que costura todo o vídeo. Quando a mente é estável, o mundo responde com consideração. Isso não significa que todos vão concordar com você, mas significa que o ruído perde força. Você permite que as pessoas te vejam sem nitidez falsa, sem fumaça de ansiedade. A clareza da sua presença produz clareza nas conversas. O respeito não cai do céu. Ele é construído como se constrói uma casa, viga por viga, hábito por hábito, retorno após retorno. E toda vez que você escorrega, porque somos humanos, o retorno rápido mantém a estrutura de pé. A coerência não exige perfeição, exige fidelidade. Fidelidade aos seus inegociáveis. Fidelidade à sua palavra. Fidelidade à pessoa que você decidiu ser quando ninguém está olhando. Para que este conhecimento não fique em prateleira alta, proponho um pacto de 30 dias com você mesmo. Nos próximos 30 dias, 1. Pratique os 3 segundos de respiro antes de responder em qualquer conversa tensa. 2. Repita seus 3 inegociáveis toda manhã e use ao menos uma frase limite por dia, com calma. 3. Faça sua revisão semanal de caráter aos domingos, 20 minutos, sem drama. 4. Use pausas conscientes em reuniões e mensagens. 2 respirações longas antes de enviar. 5. Cuide da higiene da presença. 10 minutos diários de silêncio, postura ereta por alguns minutos e memória do corpo ao falar. Ao final desse período, você não vai parecer diferente. Você será diferente. O respeito que vier de fora só confirmará o respeito que já reside dentro. Agora, o nosso fecho. Sêneca nos lembra que coragem e liberdade andam juntas. A coragem, aqui, é a decisão de ser coerente mesmo quando dá trabalho, de dizer não sem culpa, de respirar em vez de morder a isca, de permanecer árvore quando todo mundo está virando folha, de ser montanha em vez de ser espuma e, sobretudo, de ser farol. Porque aqui está a metáfora que quero gravar no seu peito. O farol não corre atrás dos navios para guiá-los. Ele não suplica que o vejam. Ele não aumenta o volume para competir com a tempestade. Ele permanece firme e iluminado. E por permanecer, guia. Por permanecer, salva. Por permanecer, inspira respeito, até das ondas que tentam derrubá-lo. Se esta jornada falou com você, faça este gesto que parece pequeno, mas move o algoritmo e pode alcançar alguém que está no escuro agora. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com uma pessoa que precise recuperar sua autoridade interior. E deixa nos comentários uma frase curta. Um compromisso público e simples, que reforça a sua prática e ajuda este conteúdo a chegar mais longe. Eu permaneço farol. Diga isso por fora e por dentro. Toda vez que o mar subir, repita. É o seu lembrete de quem você escolheu ser. E antes de nos despedirmos, guarda esta verdade como quem guarda uma joia. Respeito não se exige, se sustenta. E se sustenta quando a sua vida vira uma oração silenciosa. Aquilo que você pensa encontra suas palavras. Aquilo que você diz encontra seus gestos. E aquilo que você faz encontra todos os dias a melhor versão de quem você quer se tornar. Quando esse encontro acontece, as portas do mundo deixam de ranger e você passa inteiro. Mensagem final para o seu coração. Você não precisa vencer ninguém para ser respeitado. Precisa vencer-se, com carinho e firmeza, a cada manhã. E vencendo-se, você descobrirá que a paz que procurava lá fora sempre esteve acesa dentro de você, esperando apenas que você a protegesse do vento.